Boa noite, estamos de volta. Eu peço a gentileza, os amigos estão entrando agora na nossa live. Eu vou conversar com a amiga especialista em direito de trânsito aí de São Paulo, a nossa amiga Mércia Gomes. Deu problema, igual no teste do meio-dia, o problema do áudio. Agora, enquanto eu estou com o áudio, aliás, quando eu estou sozinho, vocês estão me ouvindo, vocês estão conseguindo me ouvir. Quando a Mércia entra, aí corta o meu áudio. Eu ouço a Mércia, mas a Mércia e os amigos ouvintes aí, os internautas, não estão me ouvindo. Vamos ver, eu reiniciei o celular, né? Vamos ver, na hora do almoço deu certo. A Mércia está aí. Vou adicioná-la e vai conectar. Espero que os amigos retornem, né? Por favor, vão divulgando, compartilhando nos grupos aí, quem puder compartilhar, eu agradeço. Olá aí, boa Agora noite, boa noite. sim. Tudo bem? Fazer esse ritual, né? Está me ouvindo? Se toda Peço a vez. gentileza, antes de iniciar, vou pedir para os amigos e amigas nossos, em comum, seus, os meus, para dar um ok se está ouvindo. Eu acredito que sim, mas para Eles confirmar, falam. eles falam, por gentileza. Bom, Eles falam. pessoal, ok. Vão falando ok. Se o áudio está ok, dá um ok, só está ótimo. Por gentileza, por favor. Eu acho Bom, que vai estar, Eduardo, porque ó, diminui um pouquinho o seu som. A Jaque falou que está bom. Aham. Eduardo, você consegue diminuir um pouquinho o seu volume? Tá dando eco. Já diminui. Ah, agora sim. Você tá com o notebook? Você tá com o notebook com o som ligado aí? Se você tiver, dá retorno. Tira o som, tira o áudio do note, por favor. Deixa no zero. Para não dar interferência no microfone. Entendeu? Zerei. Melhorou, né? Melhorou. Melhorou, sim. Bom, primeiramente, Mércia, eu quero agradecer por você ter aceito o convite. Para mim é uma honra discorrermos aqui numa live tranquila, informal. A Mércia, nós conversamos em off, é uma pessoa muito simples, ela é advogada, especialista em direito de trânsito, porém é uma pessoa que tem o grande know-how de conhecimento técnico e na área de trânsito, na área de direito, mas ao mesmo nível que ela tem de conhecimento, ela tem de simplicidade e humildade. Eu achei bacana. É a primeira live que estamos fazendo e temos amigos em comum que falou tão bem dela como profissional, como pessoa, né? Então eu fiquei muito contente, feliz, satisfeito e honrado por te conhecer agora através da live e poder você nos ajudar, né? Sempre com esse mesmo intuito. Nós comungamos o trânsito aí, dia a dia, você na área específica de direito, né? Mas, na verdade, é trânsito, né? Está tudo envolvido. Então, Mércia, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou procurar te chamar de Mércia agora aqui até o final, tá? Pode ser? Pode, por favor. Pode excluir, doutora. Tá bom. Eu vou tentar, viu? Mas não é por... É um hábito, mas eu vou tentar ser bem informal. Tá bom? Tá Bom, bom. seja bem-vinda, boa noite. Gostaria, antes de iniciar, a falar sobre o tema, que é as alterações do CTB, especificamente, pelo que você me comentou, você quer tratar mais sobre os prazos da resolução 805 e da portaria última que saiu, que é a 208 aqui no nosso estado de São Paulo, não é isso? Se eu estiver errado, você me corrige. Acho que eles podem conduzir também, né? Porque... participar, interagir, perguntando aí para a Mércia, o que eu souber. São 57 também, alterações, né, Eduardo? Então, falar de tudo é impossível, não dá. Não tem nem como, né? Não tem como. Agora veio mais duas, né? 59, né? Aquele veto lá do Bolsonaro. Sim, a dos psicólogos, a dos psicólogo, médico, exatamente. Os 3 anos para título. Ô, Mércia, não vou querer, desculpa a expressão, encher linguiça assim, mas assim, rapidamente, 1 minuto. Quanto tempo de área na área de trânsito, quanto tempo que você está nessa jornada, essa trajetória rápida, profissional? 22 anos. 22 anos bacana. Na área. Eu estou na área de trânsito. Eu sou do interior de São Paulo. Eu conheci direito de trânsito desde a época da faculdade. Eu comecei antes da resolução 182. Então não existia nem essa, né, o procedimento. Só vou falar o número, não vou falar o ano, tá?
quem conseguir, quem decora vai saber o ano. Quem não decora, Sim, sim. vai ter que pesquisar que resolução que é. A dica é que do CONTRAN. Quando eu iniciei na área, Eduardo, nós não tínhamos ainda a 182, que estabelece o procedimento e o processo de suspensão e cassação. Para quem não sabe, não existia ainda a questão da pontuação, os 20 pontos. Eu comecei a atuar nessa área antes da Código pontuação. Nacional. Na verdade, eu na faculdade de Direito, eu me apaixonei por direito trabalhista, estagiei com uma professora assim espetacular, Diná Salem Neto. Quem é da área conhece, porque ela tem várias obras. Terminei a faculdade, eu fiz um ano de concurso para a magistratura do trabalho, que era o que eu queria. E aí eu optei em desistir do concurso público. Eu já tinha filhos, já era casada. Eu abdiquei do concurso público e fui para o direito. E sempre fiquei na área do direito de trânsito. Ai, JP, nossa, encontrava com ele em todos os congressos, ele está aí. O Um JP tá aí? abraço. Forte Ele é abraço, JP. espetacular. Tem Eu já umas fiz obras umas 3 dele. lives com ele. Já fizemos Ah, umas 3 é? lives já. É, Nossa, muito nós nos amigo. encontrávamos muito em congresso. Ele E é aí eu fera, né? fiquei. É o mestre. É espetacular. Tem uma obra maravilhosa. Eu É. já até presenteei um excelente profissional da área, que é o Pantaleão. Ele vai lembrar, ele está me ouvindo, ele vai saber de quem eu estou falando. Eu O trouxe uma Marcos obra Arantes dele. Pantaleão? O Marcos Meu, Arantes? você Posso conhece? falar? Eu posso falar uma coisa? Você percebeu que eu fiz a formação de instrutor de trânsito também, eu não vou falar o ano, para mais de 20. Se você fez junto com o Pantaleão, eu chamo ele de Não, Pantaleão. eu Eu não sei fiz quando junto, foi. também, calma. Ele foi delegado do Detran por 12 anos, Uhum. né? Divisão. Divisionário É, regional. uma hora eu te envio para você no WhatsApp, você vai dar risada. Primeiro material didático que eu adquiri, comprei para o Alboane, deputado federal Conheço. Alboane, né? E o Conheço. Ruiz. Eles Palestramos vendiam, agora é, em. A foi gente meus participou de uma professores, né? palestra junto agora em. Antes da pandemia. Acho que foi uma das minhas Sim. últimas palestras, eu estava com ele. A gente dividiu. Então, tá chegando aqui o nosso amigo Emerson Andrade, de Santa Catarina também, um grande profissional aí da área de trânsito, o Emerson Andrade. Então, aí o material do Pantaleão foi o primeiro material que eu adquiri. Depois adquiri do Tecnodata, do Celso Mariano, né? Celso Mariano, NVHS. espetacular. Então, você vê como que eu já estou há tempo, né? Mas eu tenho guardado com o maior carinho. E hoje é transparência, você entendeu o que eu estou dizendo? Não Deixa eu contar para ele. Ele é não meu era o nosso vizinho. estudo. Ele é meu vizinho, Você está sabia? brincando. Sério? Somos Mas vizinhos de. eu não conheço ele pessoalmente. Ah, não, Eu você é uma pessoa conheci, maravilhosa. eu, Ele teve eu Covid. conheci. A gente conversa Então, semanalmente. Ele me manda e-mail, ele manda as atualizações. Eu eu tenho uma vou te grande enviar por amizade com foto, ele. eu vou te enviar as fotos, as capas, direção defensiva e legislação do trânsito. Era um caderno, aquelas slides assim. Aí eu vou te enviar as fotos, eu vou procurar primeiro, está no meu arquivo morto, né? Mas está guardado, bem guardado. Aí você mostra para ele depois. Amanhã Tá bom? Bom, amanhã eu vou ligar para ele para contar que eu fiz essa tá live com ótimo. você. Transmita um forte abraço de um aluno que ele não Sim. conheceu, no caso, ele não foi meu professor, mas os amigos dele do Detran, divisão de educação lá, me indicou a obra dele na época, Ele, né? Eu comprei o código, eu comprei as transparências. Tudo completo que ele ele, vendia na época. eu aprendi muito com ele. O Pantaleão, eu costumo dizer que ele é como se fosse É um uma pai. referência, né? Ele é como se fosse um pai para mim, porque quando eu cheguei em Ele foi São 12 anos. Paulo, ele trabalhava com o Ciro Vidal. Ciro Vidal foi Ciro diretor do Vital. Detran. É, Esse eu fui amigo, nos Ciro congressos da Vidal. autoescola, né? Faleceu, infelizmente, né? E o Pantaleão era a pessoa que eu ligava. Eu tinha alguma coisa nova, eu não sabia, perguntava para ele. Ele que me orientava, ele que me ensinou. Vai por esse caminho, vai para o caminho tal. E até hoje, inclusive quando ele se Legal, né? aposentou, ele passou a me indicar para os clientes dele, quando ele deixou de advogar. Ele está aposentado, né? Ele se aposentou, ele não trabalha mais. Tá só vivendo de leituras. E ele continua com o hábito de diário oficial, ver o que está Sim, publicado. é.
E tradição, há décadas de hábito, né? O hábito, né? nós somos vizinhos aqui em São Paulo. Que E é o bacana. Pantaleão. A gente desde que eu cheguei aqui, eu conheci, e aí a gente trabalhamos juntos na época, há alguns anos. Ele foi lá pro sócio do Ciro, fiz algumas visitas para ele, mas nós continuamos como amigos, e ele vinha no meu escritório, eu ia no escritório dele. É uma Que pessoa legal. maravilhosa. Ó, transmito meu forte abraço para ele, depois a gente fala. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porém antes, se você me permitir, é claro, chegou as pessoas, nossos amigos aí, ó, o Fábio Fischer, lá de Erechim, fiz uma live com ele na Rádio Erechim, de quinta-feira, é uma excelente pessoa, ele trabalha no trânsito lá na cidade de Erechim, lá é secretário do trânsito, é um grande conhecedor na matéria educação para o trânsito, e um ser humano extraordinário. Minha esposa Eliana está aí, um forte beijão para você, minha querida esposa Eliana. Tiago Souza, um grande profissional. Gisele Barbosa, esposa do nosso amigo lá do Rio de Janeiro, lá do canal do YouTube Infobus, lá, o Fábio Freitas. Alcione Periello Pisólio, da bairro da Moca, São Paulo, amiga nossa de longa data. Obrigado, Alcione, forte abraço. O Flávio Araújo, que é instrutor de treinamento da Sambaíba, Zona Norte, no qual também trabalhei nessa empresa, fiz parte desse grupo aí, com muita honra, muito prazer, nos anos 2000. Um grande amigo de Curitiba, o nosso amigo que nós mencionamos agora, o mestre JP do Correia, grande conhecedor. Jurandir, Eliana Fernandes está aí, Thiago Souza, Celita Lima do Ceará, Flávio Araújo, Marcelo Marinho, Emerson Andrade, Fábio Freitas, enfim. Eu vou falar com o decorrer da live, me perdoa se eu não falei todos os nomes, mas o pessoal entende que é muita gente, que bom, a audiência está boa, a Mércia faz sucesso em todas as lives, já tem muito conteúdo relevante para poder transmitir para os nossos amigos, por isso eu convidei. Então agora nós não vamos mais ficar fazendo apresentações, viu pessoal? Vocês não têm paciência aí, fica tranquilo. Agora, Mércia, se você me permite, eu gostaria de perguntar para você, e as pessoas pediram para mim fazer essa pergunta, referente ao prazo, né, que saiu dia 24 de março, que foi publicado no Diário Oficial da União, a portaria 208, aqui no nosso estado, né, São Paulo. O Rio foi 209, enfim. Cada dia publicava 3 ou 4, né? Ficou algum estado de fora? Eu não sei também se ficou. Não, foi todos os estados já foi publicado. Inclusive, eu até vi hoje que o próprio Denatran ele fez essa publicação dos prazos de cada estado. Então, a sua pergunta é se se todos os estados já estão com prazos publicados pelo Denatran, certo? Sim, todos os estados já têm determinado cada um a sua portaria com o seu prazo, que vai iniciar o nosso samba agora daqui em diante. Agora, Mércia, no caso, Emerson, parabéns para você também. Forte abraço, meu amigo. Emerson Andrade, grande profissional. Mércia, na verdade, quais são as perguntas? Assim, são várias, eu sei. Seus clientes, seus amigos do trânsito, motoristas profissionais. Mas, assim, nessa semana, por exemplo, qual que é a pergunta mais frequente? Eu sei que são várias, mas escolhe uma para você. Você acha que é a mais relevante, que tem mais frequência de número de perguntas? Depois da pandemia, né? Nesse momento complexo, né? Sim. Acho que o que ganha acho que a vitoriosa é a... Olha, eu acho que são as autuações. Ontem as autuações, o que acontece é o seguinte, a gente infelizmente não tem um investimento para publicidade, né? O princípio da administração pública, e nós usarmos o dinheiro arrecadado, que nós sabemos que está no CTB, que ele deve ser arrecadado, essa arrecadação ela tem que ser investida dentro da nossa área de trânsito, né? Que é a mobilidade, a educação, a engenharia, em todos os segmentos do trânsito. A publicidade dos atos, ela é constitucionalmente exigida. Tá no LIMP, né? Tá no LIMP lá, né? No LIMP, quem fez direito sabe que eu não ia falar, porque quem não fez direito
Para quem não Você sabe, mandou link para mim, você é apagou, um viu? código. Você me manda de volta, você apagou. Paga não, tá valendo, você apagou. Quem não sabe o que é LIMP são os princípios da administração pública e a gente faz uma colinha, que as iniciais, cada um, né, é L, I, M, P, E. LIMP, Limpe. Na aula de a formação do instrutor, quando eu publicidade ministro legislação, eu transmito essa disciplina. é essencial. Quem não tópico. conhece esse princípio, artigo 37. Artigo Da Constituição 37, Federal. exatamente. Não esquece, você não vai trabalhar nessa área jamais. Não tem possibilidade alguma de você trabalhar. Então, voltando se tivesse um investimento quanto à publicidade dos atos e a divulgação e educação, nós não estaríamos com o problema que nós estamos hoje. Os condutores, o que ganha de pergunta, de dúvida da sociedade, no meu ponto de vista hoje, são as autuações. Porque foi interrompido, e existe uma diferença de interrupção e suspensão. Para nós, operadores do direito, essa diferença, sim, ela é de suma importância, a interrupção e a suspensão do prazo. Então, em março de 2020, quando iniciou a pandemia, tivemos a publicação da 782, né? 782? 783? 2020, 782, né? 782 2020, que é a Covid, onde interrompeu os prazos. Sim. Certo? 2020. Interrompido. 2020. 2020. Março de 2020. Prazos interrompidos, sem fiscalização e sem expedição de notificações. Certo? Chegamos em dezembro, tivemos a 805 de 2020. A 805 de 2020 determinou o quê? Que os órgãos espeçam essas notificações. Só que foi assim, né? Num piscar de olhos. Essa resolução, ela saiu na última semana de novembro, dando poderes para todos os órgãos expedirem essas notificações no primeiro dia de dezembro. Sim. Não dá, é humanamente impossível. Não existe órgão que consegue, da noite para o dia, expedir. Então, em janeiro, os órgãos começaram a expedir algumas notificações. Os condutores começaram a receber. E o brasileiro, tem um hábito, infelizmente, muito triste de achar que tudo que vai dar certo, estou me dando bem nesse momento. Um monte de gente saiu dirigindo no passado na pandemia porque, não tem multa, gente. No passado, a gente eu falei um monte. 90, lei de Gerson, né? Lembra que a gente comentava essa lei de Eu Gerson? fiz um monte de entrevista, eu dei um monte de entrevista falando, tem fiscalização, o radar não para. Não tinha abordagem, que é o flagrante. Exatamente. Não ocorreu flagrante por causa da pandemia, mas tinha radar. Aí você imagina, Eduardo, quem está em São Paulo. São Paulo é a cidade que mais tem autuação. Sim. Então, eu recebi um cliente... Foi instalado muitos radares e câmeras, né? Entre gestão Haddad e Dória, né? Eu acho que o Haddad, na gestão do Haddad, ele deu uma atenção especial para a nossa área. Foi dele que surgiu a ciclovia, ciclofaixa. Foi a gestão do Haddad mobilidade urbana, né? Mobilidade. Preocupou mais. Sim, o Haddad investiu muito. Marginal Tietê. Você lembra eu acho que você acompanhou que diminuiu o número de mortes de acidente de trânsito? Foi na gestão do Haddad, porque ele diminuiu a velocidade. A velocidade era 60, então pelos estudos, levantamentos, 60 km por hora era uma velocidade média que tinha condições de distância de segmento. Foi calculado, né? Os engenheiros, os profissionais, os especialistas. Aí, por questões, problema nosso é o seguinte, eu não vou falar de político nenhum aqui, e nem de partido A e partido B, porque o foco nosso é técnico aqui, né? A gente acaba citando o nome para lembrar da gestão daquele momento. Naquele momento foi o Haddad. Exatamente. Eu estou adiantando isso daí para não vir comentários que o Haddad é bonito, feio, o Dória. Não é esse o nosso objetivo. A questão
que nós percebemos, desculpe interromper, já interrompendo, vamos falar de presidente da República, né? Sarney, aí veio Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, o vice da Dilma, que eu esqueci o nome, Michel Temer, e hoje é o Bolsonaro. Na verdade, todos eles nunca deram atenção merecida para o trânsito, para a educação para o trânsito. Desde quando foi instituído o nosso Código de Trânsito Brasileiro, 23 de setembro de 1997, e daí 4 meses, 120 dias, entrou em vigor, 22 de janeiro de 98, e está lá no artigo 76, Educação para o Trânsito, no capítulo 6º, e até hoje, só no papel, e raras exceções em escolas, enfim, aí tem outras resoluções da portaria de Detran, tudo mais, de Natran, enfim, anos e anos, um vai empurrando para o outro, e aquela coisa toda, e pouco se faz. Além do que você mencionou, do dinheiro que é arrecadado, que tem que ser direcionado para o trânsito, não vai, enfim, são várias Mas coisas aí que é vai sair publicidade. Então, mas aí é o seguinte, tudo que você está dizendo aqui, Eduardo, ele se refere, felizmente e infelizmente, a gente cita a gestão de prefeito e presidente, porque são os que nos representam e os que devem Sim. investir. Então, onde que está a falha? Na publicidade. A sociedade não tem... Hoje está tendo um pouquinho de conhecimento, mas não havia esse conhecimento de trânsito. E ainda esse pouco conhecimento que alguns acompanham, você pode ver que você faz lives, dá entrevista, sabe quem acompanha? Quem é da área. Quem não é da área não para ver uma live sobre alteração. O que vai alterar? Por exemplo, se você fizer uma pesquisa, sair aqui em São Paulo, a quantidade de pais com filho de 6, 7 anos sem cadeirinha é normal. Do colo da mãe, né? É normal, entendeu? A criança cresce um pouquinho, o pai já tira da cadeirinha. Não tem medo, não tem receio, não tem a sabedoria, e é uma responsabilidade com a vida do próprio filho. Então, isso aí é normal. O cinto de segurança, quantos anos nós demoramos para fazer com que as pessoas tenham essa obrigatoriedade? Entendeu? Agora nós tivemos o 2016 ou 2017, se salvo engano, 2017, teve alteração referente como chama? Como chama? Que liga a luz do carro, a hora que faz assim? A luz intermitente, a giroflex, a luz intermitente. Acionar o farol automático. Farol automático. O farol do carro, o farol do veículo. Lembra que saiu a maior discussão, que teve uma alteração, conduzir nas rodovias com os países de primeiro mundo, nessa época, eu lembro que eu fiz uma entrevista e eu fui estudar. Os carros já vêm de fábrica. A hora que você põe a chave no carro, automaticamente o farol já acende. Hoje ainda a gente tem o meu carro, por exemplo, eu acho que o meu carro ele fala, né? Se você ligou o farol, ele fica avisando. Não deveria nem avisar, entendeu? Nós estamos muito ultrapassados. A questão da pontuação que foi agora do Bolsonaro, não querendo, né? Você não citou aí gestão Haddad, para polemizar gestão e política. Foi bastante discutido, um monte de gente feliz da vida, porque essa lei vai beneficiar em razão dos 40 pontos, para você não ter suspensão. O fator alteração de pontuação não é para você deixar de ter processo. Diminuir o número de mortes e acidentes de trânsito. Não basta você ter 40 pontos. Aquele cara que fazia 20 pontos e está cantando, estourando uma espumante hoje, porque ele vai ter 40 pontos, esse cara, a probabilidade de um acidente vai aumentar. A probabilidade dele ser pego 2 vezes embriagado vai ser maior. Vai ser maior. E o 2023, no outro ano, é maior ainda. Aí ele aumentou 40 pontos. O infrator, né? Então, o infrator vai se beneficiar, vai aumentar. Tem gente que fala assim, nossa, e agora? Como que você vai trabalhar com 40 pontos? Eu falo, querida, vai aumentar o meu serviço. Vai aumentar muito o meu serviço. Porque as pessoas podem correr mais. Teve aquela questão que ele alterou dos radares. Vai ter gente correndo. Vai ter mais acidente de trânsito. Vai ter um monte. Porque diminuiu o comprometimento e responsabilidade.
E, infelizmente, ele aumentou a renovação da habilitação de 5 para 10 anos. Ontem eu falei com o Carlos Crepaldi, é um amigo meu também, brilhante, e a gente estava falando sobre isso, ele também é contra. Você pega condutores de 40 a 50 anos ou de 50 a 60 anos, é normal que nós passamos num check-up com o médico anualmente. E aí, para Claro. dirigir, você demora 10 anos. Então, você fica assim 10 anos sem ter problema de pressão, você não tem problema de É o engordar, que eu falei hoje emagrecer, para um você não amigo. vai ter, você não tem Exatamente. diabetes, o seu grau do A óculos, ele visão, continua o mesmo, né? Só no Brasil. É só no Brasil. O seu no Brasil. reflexo dos 50 aos 60 Claro. anos vai ser o mesmo. Dos Muda, 45 cai, aos... não tem como. Então, como Não é, que muda. você consegue fazer uma alteração no CTB no país que estava em, acho que era quinto maior número de mortes por negligência, aumentar para 10 anos? Então, assim, não dá para falar de governo, nós não estamos discutindo Não. política, nós Nesse estamos caso, tem citando o que que. acontece no Exatamente. trânsito em cada gestão política. É, E a gente tem que o- gravar quem são os políticos e temos que saber qual é essa estatística no momento, para que não se exatamente. repita e para cobrar. Porque o CTB determina que anualmente seja publicado os valores e onde foi investido esse valor E, arrecadado. Cadê a publicação? Eu ainda não vi publicação. Eu já fiz até matéria sobre isso. Teve um ano do Haddad que teve ó, publicação, que eu fiz uma matéria para um jornal. Ainda me o criticaram. próprio governo federal, desse atual que está aí, não faz publicidade. Já no final do governo da Dilma já não estava mais fazendo, nos últimos 2 anos. Tinha parado, não Tinha tinha. Não... parado. Então, e diga-se de passagem também, já que você me permite fazer só um comentário breve aí, referente às publicidades também, algumas até são relevantes, mas muitas ali, francamente, eu acho que, no meu ponto de vista, ninguém é obrigado a concordar comigo, não são relevantes. Algumas, mas não vamos entrar nesse detalhe. Né? Entendeu? Não querendo comparar Brasil com Europa, tá? Não quero entrar nessa vibe aí dos Ah, Estados mas a gente Unidos, tem né? que Que é longe. comparar, a gente tem que É. buscar, Só Eduardo. que, só que Não, a gente tem que não entender o dá seguinte. para ser igual, nós não vamos Não, chegar, porque tem muito para se estudar. Mas por que exatamente. nós que somos operadores, quando nós vamos fazer uma palestra, quando a gente vai montar uma peça, seja uma peça de um cliente, a gente estuda. Então, por exemplo, eu Sim. conheci, o pouco que eu conheço de trânsito de outros países é porque eu tive clientes. Então, eu tenho uma cliente que Claro. ela é da Califórnia, eu tenho um cliente que é alemão. Então, você vai ter que estudar. Eu conversei com um Claro. professor que está A em legislação de Portugal. lá, né? Você tem Exatamente, que a acompanhar a legislação legislação de lá, né? são de lá. Lá, Aí você pessoal, vê o Código por de que Trânsito que Brasileiro é quem... aqui no Brasil. Funciona aqui, a lei vigorou aqui, agora Então, lá em mas outro país. o Né? governo copiou tanta coisa dos Estados Unidos É, agora, nosso último governo, né, não era queria copiar tudo do presidente americano, podia também copiar coisas boas para o nosso país, entendeu? É só ter interesse. exatamente. Não é tão difícil assim, É né? o populismo, né, que nós costumamos dizer. É o populismo. Vai agradar. Eu vou te falar uma coisa bem relevante que vai identificar com os amigos e amigas que estão nos assistindo agora. Nós que somos instrutores de curso especializado. Se Deus quiser, todo mundo vai ficar imunizado daqui uns meses, aí a vida vai aos poucos, seguindo ao normal. O normal, não sei se vai voltar tão já, mas vamos dizer assim, com distância, Razoável. respeitando o protocolo, razoavelmente, iremos retornar em sala de aula. Vai ficar uma brecha, do meu ponto de vista, se você não concordar, você pode falar depois. Se de 5 para 10, na faixa etária até 50 anos, né, aumentou para 10 anos a renovação da CNH, eu não duvido nada, isso vai chegar aos cursos especializados, a extinta 16804, que hoje é a 789/20. A Uhum. resolução que ficou enxuta, a 358, a 168 compactou e ficou essa que é a que trata dos cursos especializados, 7 cursos, né? O moto, coletivo, escolar, o emergência, o carga Uhum. indivisíveis, motofrete e mototáxi. Muito bem. Eu sei que a colega sabe, mas a gente está só para relembrar os amigos. O que vai Não sei acontecer? tudo, não, Eduardo. Não, eu falo das resoluções, né, dos cursos. Mas eu digo assim, o que vai acontecer?
a tendência, eu posso estar errado, equivocado, mas se chegou até agora, aos 10 anos, na faixa etária até os 50 anos, eu não duvido nada disso acontecer. Então, nós vamos, os proprietários de escolas públicas de trânsito, cursos especializados principalmente, a tendência é o quê? É EAD, pelo que a gente está observando. Então, quer dizer, quantos profissionais vão perder seus empregos, se isso mesmo realmente acontecer? Porque o que não era para ter acontecido, que foi o tiro no pé, já aconteceu. Os grandes especialistas, o G8, aí, o Gulliver, o Josimar, o Coronel Ordeli, o Celso, todos eles, o Ronaldo, todos eles foram lá conversar em Brasília, mas infelizmente algumas coisas foram ouvidas, mas os principais tópicos, os artigos que é o 261, 147, 148A, o 65B. Os principais, né? Assim, principais, não que os demais, não que os demais artigos do CTB não tenham a mesma importância. Inclusive temos outros até mais intensos, né? Que é a parte do crime de trânsito. Sim. Mas o 65, o 261, eu acho que ele é quase que o coração do CTB. Sim. Porque é o 261 que condiciona cada condutor. E se você parar na rua e falar assim, você sabia que vai alterar o CTB? Primeiro que ninguém sabe o que é CTB. Vai olhar para sua cara e falar, hã? O que é? Aí você tem que falar assim, ó, você sabe quando que vai ter a lei dos 40 pontos? Aí a pessoa sabe. Se você fizer... Ai, tem uma pergunta aqui para mim. Nossa, a falta. A falta de informação é compreensível, mas se negar a ouvir os especialistas da área é nocivo e terá muito um aumento significativo das ocorrências do trânsito. Precisamos reverter isso. A Jaqueline já fez live comigo, a grande amiga da Bahia, Jaqueline Santos, ela é agente de trânsito, é instrutora, especialista. Então, ela também faz parte do observatório. Então, é viário, né? Mais amarelo. E ela é uma pessoa que está sempre atuante na parte de fiscalização e na parte de educação para o trânsito, né? Então, ela também está indignada, como você, como eu, como a maioria, né, Mendes? Então, o que ela disse vem de encontro com a minha fala. Sim, exatamente. O CTB teve 57 alterações. E tem alterações que são extremamente importantes, como a questão da pontuação do... Acho que está ligado a algum... Ah, não, tá com retorno, Eduardo. Vê se não é o seu aí. Não, aqui tá tudo ok. Tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo, mas eu tô me ouvindo. Vê se tem o som ligado, o áudio do notebook. O meu aqui tá desligado. Que não? Tô. Tá ok? Melhorou? Então, eu te ouço, tá normal. Mas eu estou me ouvindo também, entendeu? Tá com repetição. Será que não é o áudio seu aqui do microfone? Que eu abaixei o meu. Ó. Vamos lá. Então, Eduardo, a gente teve agora, teremos, né, dia 12 agora, alterações, por exemplo, dos documentos, que são importantíssimos. Essa questão dos sistemas do Detrans, que hoje tem vários condutores que estão com habilitações apreendidas no Detran, o Detran está de porta fechada. Teremos problema com essa questão dessa portaria 208 em conflito com a 805, aquela programação da resolução, onde determinou os prazos para renovação da habilitação agora em 2021. Então, quem teve a habilitação vencida em maio de 2020
ele pode renovar agora em maio de 2021. Você imagina esse pessoal que venceu agora esse mês de março. Atualmente, agora março, nós já estamos em abril. Ele não tinha um prazo para fazer, aí veio agora a portaria e prorrogou, prazo indeterminado. Você imagina Sim. esses Detrans para conseguir informatizar. Olha lá, tem alguém falando do meu áudio. Deixa eu ver. Aqui também escuto normalmente, por ser o áudio do computador da Mércia. O que estão dizendo, talvez é o áudio do seu computador. Tá desligado. Eu desliguei. Não, é que eles estão falando, eu vi que você falou para mim, a Mércia falou que desligou. Porque eu fui aprender essas coisas, Mércia, fazendo com os outros amigos, sabe? Até hoje eu não aprendi ainda, mas eu tô gatinhando. A gente nunca coisas assim. aprende. A gente sempre tem algo mais para aprender. Na verdade, né, você dá a impressão que eu não estou querendo melhorar. É que não tem mais nada para me fazer aqui. É coisa tecnológica. Está longe do meu alcance. Peço desculpa, perdão. Imagina, imagina. Pode ser o meu celular, imagina. Não tem resposta, infelizmente. Então, Eduardo, nós teremos agora, quando chegar de dia 12 de abril, por exemplo... Tá dizendo que você voltou normal. A Sandra. Ai, que a bom. Sandra falou, voltou normal. Que bom, que bom. Desculpa te interromper. Imagina. Já está ocorrendo uma instabilidade, uma insegurança. O sistema viário, hoje, ele gerou uma insegurança a nível nacional. Os condutores, que são profissionais que exercem atividade remunerada, eles já estão com problemas. Porque esse condutor, se a empresa não for uma empresa que acompanha, que tenha um jurídico, que entenda toda essa salada que tem ocorrido dentro do Detran, em razão das resoluções do Denatran e esse conflito, você imagina um motorista que sai daqui de São Paulo, por exemplo, para entregar trabalha numa empresa de transporte, para fazer uma entrega lá na Bahia. Ele vai pegar umas rodovias, vai ter fiscalização, tá? Sim, claro. E tem lugares, tem regiões no nosso país que o sistema não funciona. Sim. O agente de trânsito não consegue entrar e consultar para saber como está o prontuário desse condutor. Sim. Eu posso fazer uma pergunta, se você me permitir? Do Nivaldo, instrutor de treinamento nessa Bahia? Ele está dizendo assim, a portaria recente depende do seu estado. Que as CNHs vencidas desde 1 de março estão com prazos indeterminados. Então, essa pergunta aqui, uma pergunta minha, CNH, tá? E o Laércio, educador, da nosso amigo da Cevat, lá, advogado também, instrutor, ele está dizendo o seguinte, o artigo 48 da CLT. Ele tá mencionando. CLT eu não sei. CLT é seletista, né? É trabalhista. É trabalhista, fala, tudo bem. Olha, me desculpa, mas CLT foi há 22 anos atrás só. Eu só li aqui o que ele tá, né? Desculpa. Tranquilo. Não, imagina, a gente está aqui, não tem problema. Já que ele está dizendo aqui, mas tinha uma pergunta que eu queria ler aqui, para você ter... aqui, o instrutor Donizete, também já fiz live com ele, aí de Suzana, aí perto de São Paulo, né? Ele é instrutor dos habilitados, grande, faz live com vários especialistas, né, amigo. Aqui também eu escuto normalmente, pode ser o áudio... não, ele está falando de outra coisa, do áudio, né? Mas ele tinha feito uma pergunta. Bom, o Fabrício Wilton, um grande amigo, está aí também. Grande abraço, Fabrício, instrutor dos pesados lá, um grande profissional. Tá aqui, ó. O Irineu, ele está perguntando, uma pergunta minha, CNH, a minha CNH estava no processo de renovação. Aí veio a pandemia, parou tudo. E pergunto, posso dirigir com a CNH? Estou apto a dirigir normal? Sim ou não? Oi. Acho que parou aí, viu? Ô, Mércio, acho que está com problema talvez no seu Wi-Fi na internet. Se puder pôr 4G junto com o Wi-Fi, não. Esse daí, o problema é com você, viu? Deu uma travadinha, mas logo volta. Deu um probleminha lá na Mércia, lá na conexão dela, na internet.
Vamos aguardar, ver se volta. Se caso demorar um pouco e não voltar, aí eu peço para os amigos ficarem aí, não sair daí, nem a Mércia, que a gente vai reiniciar e eu envio o convite para novamente. Você quer sair e voltar, Mércia? Eu fico aqui, aí eu convido você novamente, pode ser? A Mércia, estou aqui, ó. Ela está nos vendo, né? Eu vou convidá-la novamente. Tá, você saiu. Vou adicionar novamente. E já vai conectar novamente. Só um pouquinho, pessoal. Tranquilo, Nivaldo. Não tem problema não, que é isso. Obrigado pela ajuda. Deixa eu ver aqui. Mércia tá aqui. Já vamos entrar, Mércia. Já tá dando certo. Ó. Tá me ouvindo? Tô. Travou tudo. Que tanta gente nos prestigiando, tantas amigas e amigos aí. Isso é um bom sinal, Mércia. É um sinal positivo. Ó, o Laércio... A pergunta do Laércio é a seguinte. É a do... Melhor, né? Eu entendi que você me perguntou. A habilitação dele estava no processo de renovação e entrou a pandemia, certo? Não, esse quem perguntou foi o Irineu, né? O Irineu. O Irineu estava em processo de renovação. É isso? Entrou a pandemia e está parado. É isso que ele quis dizer? Essa é a pergunta dele? Isso. Ele quer dizer se ele está nesse período, por conta da pandemia e das portas do Detran estar fechada, ele pode continuar conduzindo o veículo dele de passeio? Ou ele tem que aguardar, voltar, e, enfim? Então, esse período do processo está lá. Qual que é a interpretação da fiscalização no caso? Então, na verdade, depende até do procedimento dele, porque a renovação da habilitação... Está, né? Se ele fez o exame médico, ele foi aprovado no exame médico, o exame médico está sendo feito, né? O exame médico está sendo feito. Certo. Se ele fez o exame médico, ele consegue fazer a renovação dele pelo aplicativo. E ele vai conseguir conduzir. Ele consegue conduzir com o aplicativo. Entendeu? Ele vai baixar. Exatamente. Entendeu, Irineu? Agora, se o Irineu tiver processo, tiver bloqueio no prontuário, ele está renovando, porque ele fez o curso de reciclagem e ele cumpriu pena e a carteira dele venceu e ele está renovando, aí, Irineu, meu querido, só Deus na causa ou você procura um profissional para te ajudar. Porque isso é um problema que todos os condutores estão vivendo. Quem teve processo de suspensão, terminou, fez o curso de reciclagem e agora 208 interrompeu o prazo e ele quer a habilitação dele, nem no aplicativo, porque eles não dão baixa, o sistema não recebe o certificado de conclusão de aproveitamento do CFC e o aplicativo você não consegue baixar. O aplicativo ele pede para você apresentar a habilitação antiga. Você vai ficar amarrado. A única solução que tem ocorrido é decisão judicial. Sim. Tá? Porque dentro do Detran, do prédio do Detran, tem os profissionais estão trabalhando. Tá? Então, assim, infelizmente, a nossa área é a única área ele que a gente está... Ele entendeu. Ele entendeu? Ainda bem, ele compreendeu, que bom. Ele falou, deu um feedback. Bom. Ele estava com essa dúvida. Olha como que você está contribuindo, Mércia. Não só para o Irineu, mas os que tinham uma pergunta semelhante, que já deu para englobar o Irineu como exemplo. Tem muitas situações de um parente, de um vizinho, que não está assistindo a live nesse momento, vai assistir depois, ou o vizinho vai falar, o irmão, o cunhado, olha, eu assisti a live lá com o Febraio, a doutora Mércia lá, e ela falou sobre o prazo, suspensão lá, enfim. Então, quer dizer, isso daí está contribuindo. Eu sei que às vezes parece clichê ou overdose de lives, né? Às vezes até eu canso um pouco, mas como está próximo, segunda-feira que vem, se não me falha a memória, o dia 12 de abril, e entrará em vigor a Lei 14.071, que vai alterar 59 alterações, né?
A início é 57, a doutora Mércia falou corretamente. É que surgiu essas outras duas e ficou 59, a gente acaba esquecendo. Fora as 46 mudanças, não sei, 10, Assim, 10, teve inclusão, teve 10 revogação. artigos, né? O artigo 5.1 foi revogado por inteiro. Aí tem, tem a defesa prévia lá, né? Também naquela parte Tem lá que alterou. os prazos que foram Os prazos, alterados para a primeira 180 habilitação, dias. né? Sim, tem muita alteração, tem bastante E outra alteração. coisa, se você me permite falar rapidamente, aquele lance da tratado do assunto que se refere à CNH, a primeira habilitação, né? Que antes o aluno reprovava no exame teórico prático, após 15 dias que ele ia refazer. Agora, tudo bem, melhorou no dia seguinte. Agora me responde, ô Mércia, você acha que o Detran tem como estrutura? É totalmente surreal isso. No dia seguinte já vai pedir o exame, se nem chegou, nem está no sistema ainda, né? Não tem como. Então, aí são outra arbitrariedade, que é o termo isso correto. aí são as grandes falhas nas alterações que vai gerar muito problema, que nós iremos ter vários problemas com os primeiros habilitados. O sistema não tem condições de... resolução, né? Não adianta. Mas assim, daí ele faz alteração e coloca, né? NR. Vamos aguardar norma regulamentadora do Denatran. Entendeu? Se você olhar a quantidade de artigo que tem NR, ou parágrafo, inciso, a maioria. Então, isso também vai ser, porque vai entrar agora dia 12, tem vários artigos que não tem como. Porque precisa de norma regulamentadora. E ainda nós não temos a norma regulamentadora. Porque essa alteração do CTB, ela foi aprovada no meio de uma pandemia. Se antes da pandemia as normas regulamentadoras, elas demoravam, já era o parágrafo 10 do 261, quando teve a última alteração, que foi a 13281, salvo engano, eu sou péssima de decorar número. Eu acho que é 13. Em 2016. É 13281. Maio de 2016 e entrou em vigor dia 1º de novembro de 2016. Eu lembro que eu tive que refazer meu material. Nossa, que belezinha. Eu não consigo fazer eu não consigo decorar. Eu sempre falo, acho que... Enfim, que foi falado tanto, né? Foi as maiores, até a época, foi a maior alteração. A maior alteração. Aí, essa é a segunda maior, né? Quando teve essa alteração, quem está aí, que é da área, vai lembrar que foi inserido no parágrafo 10 do 261, que era a autuação autossuspensiva, que era da alcoolemia, por exemplo, que era um processo só. Então, o órgão que autuou, se o proprietário do veículo, por exemplo, era de São Paulo, a atuação é daqui de São Paulo, do Detran, então não tinha mais o processo de autuação da 619, mais o processo de suspensão. Era um processo só que tramitava. Aí, o que colocou? Ele colocou lá o parágrafo 10 e o quê? NR. Quanto tempo demorou para regulamentar? É um absurdo, né? É um absurdo, né? É absurdo. Então, você faz uma alteração, você tem que estudar a alteração, daí você tem que treinar os agentes, aí você tem que implantar sistema, não implanta sistema. Os sistemas não se comunicam. Imagina as autuações que foi determinada agora, que a Polícia Rodoviária Federal e o município, né? ela vai fazer... padronização do Detran de todo o Brasil, né? Então, agora, pela 14071, Polícia Rodoviária Federal e município, autuações que são são autossuspensivas, eles autuam, instauram, expedem notificação. Tem a menor condição. Me cita qual município está preparado... capacitadas, formadas, especialistas no assunto. Formadas, aí você já está falando muito, né, Eduardo? Não tem, não existe. E não é só mão de obra humana. Nós precisamos da sistema. Tecnologia, boa internet. E aí tem aquele artigo que foi inserido agora, que é o novo, que é o da prontuário do bom condutor.
É, uma balela também, né? Pelo amor de Deus, né? É O ridículo. bom condutor. Desculpa a expressão. Quem vai alimentar esse prontuário? Isso aí parece aqueles Não, pais que falam assim, ó, se você comer tudo, hoje você ganha uma bala. para Amanhã, se inglês você... ver, né? Desculpa o termo, Amanhã desculpa. eu vou te dar 2 balas. Entendeu? Então, assim, Mércia, posso te falar uma coisa? Você me permite? Tem muitos especialistas que têm muito mais conhecimento que eu, que está nos assistindo, em legislação, principalmente, né? Advogados e tudo mais. Só que quem está falando aqui é um rapaz oriundo do transporte coletivo de passageiro que respira trânsito desde criança, filho do motorista e instrutor. E tinha Código Nacional do Trânsito. Meu pai se interessava muito na leitura. Naquela época, não existia internet, década de 70, 80, tinha vários livros lá, publicados, meu pai comprava. E ganhava também. Aí veio, eu fiquei adulto, me formei, enfim. E sempre ouvi isso daí, sempre promessas de educação para o trânsito, sempre promessas de mudanças, e sempre, como diz o nosso amigo mestre Júlio Vermodesto, o nosso CTB virou uma colcha de retalho. é Eu não frase aguento dele. mais. Não, isso daí dá de encontro, não é porque é o Júlio que está falando, eu estou mencionando o nome dele porque ele é uma referência no Brasil, né? Sim. Grande professor, grande mestre. Mas assim, a gente que está há anos nisso, a gente fala com um tom, assim, um pouco de... tá fadigado de não aguentar. Tipo, já vi esse filme, eu sei qual é o final desse filme, mais ou Sei. menos isso. Sim. Às vezes eu até me policio, nem falo o que eu estou falando aqui, porque dá a impressão que eu estou querendo dizer, você sabe mais. Não, não é nada disso. É que a gente sabe, a experiência aí não é nem títulos, nem é a questão do vivencial, aquela coisa que você já viu. Sabe quando você tem a impressão que já teve naquele lugar, naquele momento, ouviu aquela frase? É mais ou menos isso. A Então, gente as vive de pessoas, sonho. A gente vive de como sonho. você, parece utopia, né? Eu lembro que eu estava há 10 anos atrás, eu estava meio já cansado, mas eu tinha um vislumbre para 2020, lá, a década mundial, né? 2011 a 2020. Eu acreditei, em Coelhinho da Paz, eu não tenho vergonha de falar, eu acreditei que ia ter um jeito. Ou eu me enganei, né? Hoje, infelizmente, a gente vai ganhando idade, uma década a mais. Eu estou com 47 anos, com 48. A gente não acredita de hipótese alguma em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Eu não estou sendo negativo. É dentro da realidade, do contexto da atual conjuntura que o Brasil vive, né? A pandemia, a economia, a política, né? Enfim, está retrocedendo o que nós conquistamos nas últimas décadas. Isso é muito triste. Eu não estou querendo entristecer ninguém, porque todas as pessoas que estão assistindo aqui são pessoas esclarecidas e entendem o que eu quero transmitir e encarem como um desabafo. Não sei se é essa a palavra correta para usar nesse momento, mas que nós estamos fazendo a nossa parte. Não estou jogando a toalha nem dizendo que eu entreguei os pontos. Porém, eu percebo que esse atraso vai impactar muito com o trânsito, o que você mencionou no início. Vai aparecer essa conta a partir do ano que vem. As estatísticas de acidentes de Denatran, se não maquiar como maqueiam, né, vai aparecer as mortes, infelizmente, tendo em vista que 3 semanas atrás, se não me falha a memória, já aconteceu aquele carreteiro lá, aquele cara que se diz profissional que não é, e aquele casal na motocicleta de mais de 1.000 cilindradas na rodovia federal, lá no Santa Catarina, ele matou a esposa do rapaz, e o rapaz ficou pendurado no caminhão, ele estava super drogado, totalmente, e quase foi o rapaz a óbito também. E o que aconteceu? O advogado falou que ele se arrependeu e sinto muito. E fica por isso mesmo, tem dinheiro, paga, então a gente fica assim, até quando isso, né? Aquela pergunta, aquele clichê, até quando essa impunidade, até quando? Aí já para de falar porque aparece um igual, um pior na semana seguinte, ou até na mesma semana, no mesmo dia. Então isso, os instrutores, os amigos profissionais, enfim, todo mundo está envolvido no trânsito, não aguenta mais ver essa impunidade. Aí surge uma lei desses 3 principais artigos, que é o 261, o 147, o 148A e o 65B, retrocedendo o que nós construímos lá atrás, né, com muito esforço, com muita luta, querer acabar com a profissão do instrutor, querer avacalhar com a profissão do Mas profissional. não vai, não vai, não chega nisso, Eduardo. O instrutor de trânsito é um profissional que, no meu ponto de vista, não tem como acabar. Principalmente no nosso país. Ele é de suma importância. Se com a aula, com o instrutor, e nós temos excelentes instrutores. Eu conheço vários instrutores que são assim, têm um conhecimento que é impressionante. Se tendo aula com o instrutor, a gente está tendo esse número de acidente, de morte,
Você imagina se tirar? Não, É que eu não, falo. não vejo possibilidade alguma. Mas, ô, Seria Mércia, o seria um problema não é aborto fazer. tirar. Não, isso eu também não acredito que ocorra, mas eu me refiro que isso daí enfraqueceu um pouco a categoria, desmotivou. Porque também não quero passar a mão. Tem muitos amigos, como você mesmo mencionou, que são pessoas comprometidas com o trânsito, com a segurança viária, com a educação para o trânsito, investem em obras, investem em cursos, né? Até vou falar isso antes da pandemia, vai. Antes de iniciar a pandemia, tem pessoas que veio lá de baixo, do primeira habilitação, e está crescendo, está evoluindo. Inclusive, eu tenho alunos meus que já passou a perna em mim e eu falo isso com o maior prazer, com o maior orgulho. Agora, tem uns que tiveram até mais oportunidades e estão ali pelo valor do contra-cheque, pelo piso salarial, e você vai assistir uma aula teórica dele ou prática, é a mesma de 20 anos atrás. Ele está ali pelo dinheiro, pela área de conforto, né? Então, isso daí que eu fico um Mas pouco aí toda chateado. área tem, né, Eduardo? Não Aí a vamos gente não tem generalizar. esse controle não É, profissional, seja, sei lá, e mesmo porque, viu, publicitário, Mércio? médico, advogado, Ó, você tem. é, não vamos rotular, mas mesmo porque esse tipo de profissional negativo, com certeza, ele não está aqui assistindo nossa live. Porque os que estão aqui nessa live, nesse momento, são tudo pessoas comprometidas com a vida, com o ser humano, tem empatia, tem bondade, tem profissionalismo, respeito com o próximo, pessoas que investem na profissão e que ele ama pessoas antes de ser um bom profissional, ele tem que amar gente, pessoas, gostar de gente, né? E fazer com amor. É É o claro que o dinheiro não precisa investimento. pagar, é um investimento. Então, os que estão aqui, deixar bem claro, são pessoas comprometidas com o trânsito mais humano e seguro. Agora, aqueles que estão lá nem vai saber, que nem você mencionou, o que é CPB, o que trata do que você está dizendo. Quer dizer, aquele desinteresse, né, da pessoa ali, está ali no lugar errado, na hora errada, mas está ali, né? Então, isso daí, infelizmente, é um desabafo que eu estou dizendo. Mas voltando ao que você mencionou agora, eu acredito que não vai acabar. Isso daí eu paro, eu acredito que não. Mas vamos ver os reflexos nos próximos anos, né? Acho que a gente tem aqui a alteração. A gente citou muitos pontos negativos, mas tem muitos pontos positivos. Os Sim. bons profissionais, vai chover de trabalho. A gente vai ter, infelizmente, problema com pontuação, a gente vai encontrar os problemas com a questão da expedição dos documentos que estão apreendidos, essa questão da cadeirinha, se tiver fiscalização. E o instrutor de trânsito, ele vai ter uma grade bem maior do que ele tem hoje. Vai acarretar um número de aula e de curso ainda maior. Uma das alterações muito boa é referente à bicicleta. Nós tínhamos tão somente o artigo dizendo que havia fiscalização. E não tem sistema. Deu uma melhoradinha já. Já está falando que é para deu uma atenção maior, né? Deu uma atençãozinha. A bicicleta já está surgindo um pouquinho mais no CTB, entendeu? Nós tínhamos Desculpa o meu desabafo, hein? Eu fui um pouco negativo, me perdoa, tá? Não, acho que não é ser negativo. É que quem leu as alterações, quem está acompanhando as alterações, você acaba ficando revoltado. Por exemplo, estou falando da bicicleta para você, eu acho que faltou muito para falar da bicicleta. Sim. Falta muita informação. Mas para quem não tinha nada, eu já fiquei um pouquinho feliz de ver ali. Eu entendo você, é o primeiro passo, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque continua com problema. Tá lá, norma regulamentadora. A gente precisa que seja regulamentado. Vai fazer o quê? Vai emplacar? É igual no artigo 25, parece, 24, lá da escolinha de trânsito, mudou agora, né? Agora é escola pública, né? Escola pública. Escola pública. Então, não se falava. Né? Era horrível. Nossa, eu lembro quando eu... Você me permite só falar rapidamente aqui do Josimar Amaral, nosso grande amigo. Meu lá amigo. De Vitória, portanto, é amigo da Mércia, meu amigo também, meu irmão. Ele está dizendo aqui, boa noite, amigos. Teremos uma série de conflitos com interferências e retroatividade da lei, mais beneficia no âmbito do processo administrativo positivo. É uma grande referência nisso daí na parte... Com certeza. Já, Josimar,
Abraço para você. Ele é meu amigo, Josimar. Aqui em Grande São abraço, Paulo, nós Josimar. já Grande temos abraço. um parecer do CETRAN referente à retroatividade. Durante a pandemia, agora, tá? Ah, O CETRAN de São Paulo já uniformizou, já tem esse parecer. Eu acredito que o Josimar já deve ter sabido desse parecer daqui de São sim. Paulo. Mas ele está trazendo um assunto aí de suma importância. Realmente vai ser um grande conflito. Não É, sabemos o que vai acontecer. Pode ser que tenha muita prescrição, porque sim. tudo bem, tem 5 anos essa prescrição, mas nós já estamos com 1 ano de pandemia. Eu acho É. que o ano está passando voando. A gente tem a prescrição de 3 anos, a gente tem a prescrição intercorrente, enfim, muita coisa pode acontecer. Eu não tenho dúvida quanto ao princípio da retroatividade, que é o que o Josimar está falando. Só Ele está que dizendo que os isso, crimes de trânsito são iguais ao título mundial do Palmeiras. adorei. O Josimar que falou? O Josimar que falou? Quem falou? Foi. O Foi o Josimar. Josimar, ele é ótimo. Não sabia que ele é Deu umas corintiano. tiradas. Não, ele é Admirei ainda flamenguista, mais. mas eu sou corintiano. Então ele homenageou a mim, né? Valeu. É nóis. Ele Obrigada, gosta. Josimar. Valeu, Josimar. A próxima live eu vou colocar um símbolo do Corinthians aqui atrás de mim, assim, ó. Boa. Nossa, eu vou usar essa fala dele, tá? Como que ele Ah, falou? Que essa alteração ah. tá igual? Não, os crimes de trânsito são iguais aos títulos do Palmeiras. Os crimes de trânsito são iguais ao título do Igual o Palmeiras. Mundial. O Mundial não tem, né? Fica nesse negócio de 51. Bom, o palmeirense vai querer desligar. Brincadeirinha, desculpa, eu tenho muito amigo palmeirense. Mas, ó, é o seguinte, para descontrair. Posso ler rapidamente os amigos, para não desmerecer ninguém? Você me permite? Sim, Rapidamente? claro. Fica à vontade. É, a Janaína Santana está dizendo, eu também acreditei que década mundial da segurança viária traria mudanças relevantes no cenário brasileiro. Ó, obrigado Janaína, pelo eu apoio. palestrei a respeito disso, eu palestrei, eu montei, assim, material referente a essa década. Então, você imagina a frustração que foi na minha vida. Eu tenho até hoje esse material, que eu estava fazendo um Imagino. curso essa semana, e eu estava olhando que eu fiz um material só para essa época, desculpa, década da segurança viária. Então, assim, a Não, frustração, ela foi para todos os profissionais que acompanharam e lutaram para que nós alcançássemos essa porcentagem. me permite falar numa pessoa que está aqui, que ele está um pouco afastado do trânsito, mas ele foi uma das referências, vinha no início da minha jornada, há mais de 15 anos atrás. Ele é policial militar, a gente, é o policial Antônio Leite, né? De Oswaldo Cruz. Ele que me colocou assim, eu era de empresa de ônibus, eu nunca tinha trabalhado em CFC, quando eu vim de São Paulo para o interior, já era instrutor, e ele me estendeu a mão e me ajudou muito. Então ele está aí prestigiando, abraço Leite. Hoje ele está na empresa dele, da família, a oficina de diesel, né? O filho dele, amigos, um forte abraço, Leite, muito obrigado pelo prestígio. Essas coisas que a gente tem que ter, né? Eu passo para o meu filho, sabe, de 14 anos. Chama-se a palavra gratidão, né, Mércia? Podem Sim, passar anos, você perdeu contato, mas você não pode esquecer das pessoas que te ensinaram, te ajudaram, te deram a oportunidade. Tudo bem que eu fiz minha parte também, mas foi Deus, Ele me ajudou, serviu de ponte e de incentivo e falava para mim, eu acredito em você. Então, eu fico muito contente dele estar aí assistindo. Ele não é muito de internet, ele não é muito ligado, mas eu fico muito feliz ele estar aí. Aprendi muito. Quando falo em legislação, uma das pessoas que eu sempre lembro era ele. Né? Então, eu lembro dele. é uma Grande abraço. referência. É uma referência na nossa cidade aqui. E tem aqui também, tá dizendo aqui, ó, tem umas perguntas que eu, na medida do possível, o Josimar falou aqui, ó, o parecer do CETRAN de São Paulo é divergente ao parecer do CETRAN de Santa Catarina. É um desencontro, né? Sim, sim. Eu Mas aí nós lamento. vamos ter. O Josimar, ele consegue viajar e mergulhar. Ele A vai a gente fundo. se ficar conversando com o Josimar, a gente vai ficar filosofando. É Na outro verdade, nível. a gente vai ser maravilhoso daqui a pouco, porque nós É, vamos ter vários precedentes. Vai ter do tem. Sul, vai ter do Paraná, vai ter de Minas, Rio de O Janeiro. Josimar é fera, é 24 horas no ar, hein? Ele fica Sim. 24 horas, ele estuda muito.
dedicado. Parabéns pela disciplina dele. O Josimar está dizendo, lamento, o Corinthians já disputou a segunda divisão. Que me ofende. Nossa, me paga, Josimar. É brincadeira dele. Está dizendo que o Nivaldo está dizendo o seguinte aqui, ó. O Flávio é palmeirense. É de futebol. Deixa eu falar sério agora, senão nós vamos ficar bravos, vou perder o foco. O Oswaldo está aqui também. Tinha uma pergunta bem interessante que fizeram aqui. Eu estou tentando achar. Eu acho que muita gente... A gente pode fazer o seguinte, Eduardo. Você responde depois para ele? Senão a gente não vai conseguir terminar, porque a gente já passou do nosso horário. Já passou, 21h15. Você me desculpa, tá tão gostosa a live. Sim, eu sou de fazer dentro do prazo, mas como eu percebi que você está tão... Eu até deixei, nem te interrompi muito, porque tinha muita gente, e eu sei que ia dar conta de falar todos. Peço perdão aos amigos. Mas eu consigo responder, eu entro, eu respondo. Se caso eu esquecer de responder alguém, pode me mandar a pergunta. Eu me comprometo em responder as dúvidas de todos, sem problema nenhum, tá? Podem me cobrar, eu vou responder. Porque esse tema a gente tem... É muito extenso, a gente pode até fazer outras, dividir, escolher temas únicos por live, porque dá para fazer isso. Dá. Eu estou à disposição. A hora que você quiser, eu contribuo com você. Imagina, ajudo, não fala isso. Eu vou te falar uma coisa. Não, imagina. Na verdade, quando a gente faz um elogio sincero. É longe da demagogia, daquela coisa de clichê. Não é do meu feitio. Eu tenho muita personalidade. Eu gosto de... Quando eu elogio, porque vem do coração e é sincero. Obrigada. Eu queria dizer para você, Mércia, não, de verdade, eu queria dizer o seguinte, que nós aqui, eu falo para os meus amigos, até em off, e nas lives também, que a live não é um curso intensivo, de 40 horas, de 200 horas, é uma live de 1 hora e meia, 1h15, dependendo do conteúdo programático que a gente aborda. Só que a gente aborda tópicos de uma forma mais superficial. Então, a maioria aqui que eu conheço, as feras que estão aí, que só tem fera aí, tanto motorista quanto motorista profissional dedicado, instrutores de treinamento, de trânsito, eles entendem isso. Isso daí que eu acho legal. Um público, graças a Deus, é um público bem compreensivo, inteligente, tem um nível, pega as coisas rápido. Claro, tem dificuldades em aprender algumas coisas, porque como você mesmo mencionou, até quem é especialista, que está na área, tanta mudança, com um baque de rapidez, de frequência, tanta alteração que imagine quem não é da área de trânsito, né? Então, se nós já encontramos algumas dificuldades, né, Mércia? Então, compreensível, né? Mas é por isso que hoje a gente tem muitos cursos, tem muitos profissionais bons treinando os novos, graças a Deus, para vir nos substituir. O futuro, né? O legado, né? Sim. Então, assim, eu hoje essa ferramenta que são as redes sociais, a facilidade de você consultar um material, ela beneficia muito um profissional. Eu não tive isso na minha época. Nem então, biblioteca, pesquisa, né? E você consegue procurar um profissional, colocar o nome dele, saber quem ele é, quantos anos ele está na área. Então, não está difícil, hoje está fácil. Sim. Se você me permitir, antes de você encerrar aí, eu vou fazer uma leitura rápida do Josimar, e entrou um amigo, ele tem uma trajetória muito linda. Ele era caminhoneiro, foi motorista de ônibus, aí foi instrutor, num período ele trabalhava como motorista instrutor, aí ele foi fazer uma faculdade de psicologia, fez pós-graduação, trabalha na VIP hoje, lá na Leste São Paulo, é o José Amarando, ele está aí. Então tem uma trajetória lindíssima de superação, de desafios, é bom na teoria, na prática, é humilde, é um ser humano maravilhoso. Quando eu lembro do Amarando, eu fico motivado. Quando eu penso em desanimar, eu lembro que ele me contou das dificuldades que ele teve lá atrás, ele correu atrás, se formou. A história é linda. Então, um ser humano que só tem gente boa aqui nessa live. Eu estou muito emocionado, inclusive. Viu? Que bom, fico feliz. Fico feliz também. E o Josimar, ele está dizendo o seguinte: grande abraço, viu, José Amarando? Você é um mestre, cara. Te admiro muito. Forte abraço. Josimar, na próxima segunda-feira, ele está deixando um recado aqui. Dia 12/4 é o dia que vai entrar em vigor a Lei 14.071/2020. Teremos a publicação do Diário Oficial da União, aproximadamente 30 resoluções do Conselho Nacional de Trânsito do CONTRAN. 30 resoluções. Brincadeira. Eu acabei de falar.
Eu não sou nem Nostradamus, Acho que a gente não tem que mas sofrer por antecedência, espera chegar, até é, porque é, a resolução é publicada num dia, né, Josemar? é. Josemar não, Josimar. O Josimar bem sabe disso. Se acorda com uma resolução, no outro dia vem ó, revogada, alterada. Você Então, lembra? Eu queria te fazer uma sabe pergunta, que não eu posso lembro terminar a uma live. vez, eu dei A uma 723, entrevista. 2018, lembra? 723? Então, eu fiz uma entrevista Eu fiz um pacote que de entrevista. eu gravei para não lembro se foi jornal, que TV que foi, na tarde. No Ah, outro dia, teve alteração. Tudo aquilo que eu falei não tinha mais validade nenhuma. Entendeu? Então, quem é dessa área está acostumado. Isso sim, aqui é. sim, Você é. nunca sabe. É, Você vai, não é a gente novidade, né? estamos indo dormir essa noite com a É, 208 2021. Pode ser que amanhã a gente acorde e já é. tenha outra. Então, Tem o está nosso amigo aqui, preparado. o Gladson, que é dono da Impacto, dessa turma onde eu ministro aula. Ele, acho que ele e o Júlio são os caras que acordam mais cedo, acho que eles não dormem. Não, eles não Eu dormem. sempre, O Júliver não eu sempre, dorme. eu sempre fico sabendo em primeira mão, quando acordo de madrugada, vou olhar o celular, é o Júlio lá postando no WhatsApp ou o Gladson. É incrível. Gladson, um grande abraço, proprietário da Escola Pública de Trânsito de Araçatuba e Rio Preto. As escolas de formação de instrutor e os cursos especializados. Também está no ramo há muito tempo. Grande abraço. Então, aqui, ó, o Fábio Pompeu entrou aqui agora, o Gessimar, que é um grande amigo, tenente da Polícia Rodoviária da cidade de Araçatuba. Ele sempre acompanha nossas lives. O Fábio Freitas, do Rio de Janeiro, do canal do YouTube Infobus, está contribuindo muito para os profissionais. Está crescendo esse canal. Já está com uns 500 seguidores e tá, porque é um canal, não é de blá 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 e mimimi. É um canal relevante, sempre contribuindo com conteúdo bom para ajudar, para auxiliar. Ele tem vários tópicos, os motoristas rodoviários, então é interessante. Tava faltando isso nas redes sociais, no canal do YouTube. Um canal sério mesmo. Bacana. E tem aqui o Antônio Cordeiro, está assistindo aqui também. Grande abraço, Antônio. O Fábio está dizendo o seguinte: a proximidade com os grandes especialistas em educação para o trânsito também faz muita diferença no aprendizado do profissional. Exatamente. Ele está dizendo, essas lives, se é que vem de encontro que você estava dizendo naquela hora, você me desculpa que eu te interrompi, que essas lives é a hora do profissional que ama a profissão e que está investindo em cursos, em qualificação, capacitação e atualização, é a hora de se reinventar. O Eduardo aqui também não era chegado, falar em público presencialmente, não tem problema nenhum. Mas áudio, som, microfone, aquela coisa, fone, eu tinha vergonha. O Lima, que é o grande amigo de Campinas, me convidou, um grande profissional do teórico lá, ele me convidou e o Carlos Rabelo. E eu relutei até que eu aceitei. Depois das duas primeiras lives, eu fiz com o comandante Adilson Matos, que é um grande profissional também, e fiz com os demais que estão aí, Josimar, aí foi indo. Então, quer dizer, já é um passo para as aulas EAD e as remotas, foi aqui um estágio, né, o Mércia? Então, Sim. você vê, tem gente que poderia ter feito como eu logo no começo e como os demais que estão aí, e ficaram relutando. Então, eu acho que isso daí, essa proximidade, se não existisse internet nem redes sociais, talvez jamais nós iríamos nos conhecer, a não ser em algum curso, um congresso nas capitais, nas grandes Depois centros. da pandemia, né? Exatamente, eu digo antes, né, da pandemia, né? É. Nesse período piorou. Então, aí foi uma situação que, forçadamente, para quem teve interesse e ama a profissão, não ficar distante do público, né, dos seus Sim. amigos, e poder contribuir, até não só com a matéria trânsito, nem com os assuntos técnicos relevantes, mas também para passar um pouco de autoestima, de acreditar que vai dar certo, que as coisas vão melhorar, né? A parte psicológica também ajuda muito, né, Mércio? Eu Sim, acredito que é um totalmente, papel é. fundamental. Sim. Ó, você fica à vontade agora, eu não vou te interromper mais, prometo que você quer fazer essas considerações finais. Se deixou de falar alguma coisa que você lembrou agora, fica à vontade. Não, acho que não. Acho que as perguntas eu posso depois eu dou uma olhada, eu entro na A timeline, né? isso, vejo pergunta por pergunta. Se alguém quiser mandar mais pergunta, eu respondo a respeito. Não sei se eu saberei responder todas. Não, não, eu sei. Se eu não souber, eu digo que não sei. Claro, não tem Algumas, problema nenhum. até porque a alteração vem agora, não sabemos como vai ficar. Acho que todos conseguiram perceber que existem bastante conflitos
existem muitas dúvidas, estamos inseguros, não sabemos o que vai acontecer. Os Detrans estão fechados. Não sei se tem algum Detran no Brasil aberto que está trabalhando. São Paulo, eu sei, sou de São Paulo, então estamos todos sem expedição de notificação e porta fechada. Quem tem documento lá dentro não retira, a habilitação também não. Então, assim, gente, é impossível saber o que vai acontecer. Acreditamos, eu falo acreditamos porque eu tenho conversado com os meus colegas. Acreditamos que alguma coisa surja depois do dia 12 de abril, segunda-feira agora. Essa é a nossa expectativa. Se não vier agora, tem que esperar, não tem outra solução. Quanto às alterações aqui, eu deixei algumas considerações, respeitando as considerações dos meus colegas, de quem participou e que discorda, até porque, às vezes, cada um pensa de uma maneira. O direito, bom, ele não é exata, né? O direito é interpretação, então existem amigos que pensam tem um raciocínio e eu tenho outro raciocínio, tá? Sim. E de todo modo a gente vai ter que aguardar para ver quais serão os posicionamentos e as teses pelos Detrans, porque desde que eu comecei na área... É saudável, desde que seja com respeito, educação e civilidade, não tem e problema Detran, algum, né? Estamos no Brasil onde cada um, entre aspas, tem uma legislação própria. Então, o que acontece em São Paulo não acontece no Rio, não acontece no Sul, tanto que eu indico, quando o cliente me procura que é do outro estado, eu passo para os meus colegas que são de outros estados, porque é uma caixinha de surpresa. Te agradeço, Eduardo, pelo convite, pela confiança, pelos elogios. Eu quero mandar um grande abraço para o Josimar, que participou bastante. Ele é uma referência na área. Ele sabe que nós nos encontramos em vários congressos, nós nos encontramos, inclusive em São Paulo, encontrei o Josimar, acho que era do Observatório a última vez, um evento do Observatório, salvo engano. Ele acho que nunca foi no encontro. Eu vi a Luciele Santos aqui, a Luciele é de Piracicaba, é uma profissional, ela trabalha comigo, está investindo bastante nessa área. Espero que a gente tenha outras oportunidades para trazer esses temas e discutir por caixinhas. Porque eu acho que falar da alteração do CTB também, a gente trouxe um amontoado, mas dá para pegar, por exemplo, só um artigo e falar só sobre ele. Enfim, assim, boa noite, continuamos conversando. Estou à disposição. Eu que agradeço, viu, Márcia? Eu agradeço, só para fechar aqui, fazer minhas considerações finais. Foi uma honra para mim, mais uma vez, de você ter aceito o convite, ter disponibilidade de vir aqui com todo conhecimento, capacitação de raciocínio rápido, técnica e humildade acima de tudo, uma pessoa tranquila, uma pessoa do bem, uma mãe de família, uma esposa e uma advogada, enfim, é uma pessoa como a gente, que transcorreu uma live bem assim. Quando você percebe que passou rápido, é porque foi boa, né? E o termômetro, foi elogiando, você vai ficar muito feliz. Você deve ter visto alguns comentários. Entrou agora o nosso amigo Alessandro Ferro de São Paulo, grande amigo meu, também especialista em trânsito. O René Dias também, outro amigo, outra fera aí. René Dias trabalha comigo, sabia? O René Dias? Nós trabalhamos juntos. Tá vendo? É grande. René Já Dias, fiz uma live com ele. René Dias, nós trabalhamos juntos. Um grande amigo. O Josimar está dizendo, grande abraço, doutora Mércia, parabéns, Eduardo, pela belíssima live. Eu que agradeço o prestígio da sua amizade, viu, Josimar? Muito obrigado. Eu e a doutora Mércia agradecemos você por estar nos prestigiando. Sempre, o Josimar sempre acompanha na medida do possível, que ele é muito ocupado, mas ele sempre está assistindo minhas lives. Flávio Araújo, Nivaldo, Fábio Freitas, o Fabrício Wilton, enfim, Coronel Ordeli, eu não sei se ele está aí, mas se não tiver, não tem problema, ele assiste depois ele me comenta. Mas é que o Coronel Ordeli, se ele não assiste, o Josimar passa, ou tem um ou tem outro. Sim.
Ah, eu queria deixar bem claro que depois eu vou postar no meu canal do YouTube. Se quem não se inscreveu ainda, até peço para você, eu vou te mandar o link depois, é Instrutor Eduardo Sebrae. Até os amigos que não me inscreveram no meu canal, é Instrutor Eduardo Sebrae. Todas as lives que eu fiz desde o ano passado, eu fiz. Daqui para frente eu vou começar a me organizar mais e gravar uns vídeos curtinhos, relevantes, com tópicos, legislação, direção defensiva, para tentar contribuir. Mas eu quero fazer um negócio mais bem feito, né? Então eu estou me familiarizando aqui com a tecnologia nova aqui, os Já, ajustes não, tá finais. excelente, Eduardo, tá de parabéns. Eu peço perdão nas falhas, nos Não, erros, que como você mesmo diz, né, eu não sei tudo, né, graças a Deus, e nunca vou saber, até o último dia de vida. O princípio da humildade, eu sempre trago na minha vida pessoal, na minha vida profissional, em sala de aula. Quem foi meu aluno que está aí na sala, tem gente aí que é instrutor, sabe que eu sempre prezo a humildade, a simplicidade, a objetividade, embora eu fale um pouco além do combinado, mas é filho, neto italiano, já viu, né? Mas é isso aí, pessoal. Mércia, muito obrigado. Deus te abençoe, você e sua família. Transmita um forte abraço para o seu marido, eu não conheço. Ele era de trânsito também, não? um O marido do pouquinho, trânsito? um pouquinho, um Ah, pouquinho. que bom, Tem que uma bom. extensãozinha tem um pezinho no trânsito. A minha esposa também. Ela não era professora, né? Formada em pedagogia, história, geografia. E hoje ela é instrutora e diretora de ensino. Relutou, mas 3 anos para cá acabou também, 2 anos e meio, também Virou está na área. uma dupla, né? É Apesar que bom. ela fala que não aguenta eu, porque eu sou muito over, né? Eu gosto mesmo, 24 horas, né? Porque eu não fico só no trânsito, né? Meu negócio também é transporte, né? Aham. Ônibus, sou oriundo, então eu sou picado pelo bichinho do ônibus, né? Caminhão também, mas é mais ônibus. Então, a gente transita em várias áreas. Não quer dizer que eu sei tudo, pelo contrário. Eu estou sempre aprendendo, sempre todos Sim, os dias, querendo trocar. E com as pessoas mais simples, às vezes eu aprendo mais do que com os sim, grandes. sim, sim, Essa sacada de observador nós temos que ter, né? sim. Tem que ouvir todo mundo, aí depois você vai fazer a sua filtragem, né? Mércia, mais uma vez, um forte abraço. Deus te abençoe. Muito obrigado por contribuir para essa live maravilhosa. Fiquei muito satisfeito e feliz. E os amigos que estão nos assistindo, agradeço mais uma vez. Muito obrigado pelo presídio. Jaqueline, o Antônio Gomes também entrou, de Curitiba, grande profissional, fiz live com ele, a Jaqueline. Os dois são feras em legislação e MOP, principalmente. Um abraço para vocês, meus irmãos. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço, tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.